Pessoal, boa tarde ou boa noite? 6:01 é boa noite já, né? Muito obrigado por me receberem, é uma felicidade estar aqui. Eu comentava com o Ivana, eu vim a Goiânia, acho que uns 15, mais 20 anos, então rever Goiás e Goiânia é muito interessante. Eu não falei na capa do livro aqui, mas também várias encarnações de Goiás, obviamente. Imagina quando eu encarnar aqui, né? Mas olha, o raciocínio hoje é falar um pouquinho da morte. Eu comentava com o Lucas ali, a quem eu agradeço muito o convite. Nos conhecemos há uns 6 meses apenas, né? Já falava dessa vinda para cá. Então, muito obrigado por viabilizar a vinda para cá. Acho interessante, nós estamos encerrando a Semana Espírita com a morte, né? Como se isso fosse, de fato, o encerramento de alguma coisa. Não é, uma etapa. Qual é o raciocínio hoje? Que nós vejamos um pouquinho essa história da morte, para a gente compreender melhor a morte, para poder conviver melhor com a morte, com as várias vezes que já morremos e queremos ainda desencarnar, ou morrer, ou falecer, o termo pouco importa, né? Qual é que é o raciocínio aqui? Deixa eu ver se eu acerto a passagem. Page up. 2, 3 e... Não, vamos tentar esse aqui então. Agora deu, descobri, para baixo, obrigado. Isso aqui começou mais ou menos no ano 2000, qualquer coisa. Como é que eu resolvi escrever um livro sobre a morte, né? A empresa que eu trabalhava, uma colega de trabalho, uma jornalista, o filho dela faleceu de uma forma bastante abrupta. O menino estava comemorando que passou no vestibular, devia ter, 18, 19 anos de idade, bateu o carro e morreu. Isso lá em São Paulo. E aí eu vi essa mãe na missa do 7º dia, obviamente muito mal, super arrasada, desesperada, assustadíssima, o pai também. E, foi 2005 por aí. Daí eu pensei, falei, puxa, podia ter um livro que ajudasse as pessoas que passam, e todos nós passamos por uma situação dessa, a compreender um pouco melhor, a ser um pouco menos doído, né? E comecei a escrever o livro. Ficou uma porcaria, não deu certo, deu tudo errado. Aí lá no centro que eu frequento, menos isso, eles disseram o seguinte, falaram, você estuda aí que a gente vai te ajudar, a gente vai dar uma força aí. E eu não estudei, na correria a gente não estuda nem nada, né? Passa mais algum tempo, foi em 2012, deixa eu ver se é aqui. Não, para cá. Em 2012, eu ligo na casa de um amigo meu e ele diz o seguinte, a esposa dele falou o seguinte, havia morrido a primeira esposa desse meu amigo. E eles têm uma filha que na época tinha 14 anos, chamada Maria. E eu disse a ele o seguinte, se quiser trazer a Maria aqui, eu converso um pouco com ela, como o Espiritismo vê a morte. Talvez ajude uma menina de 14 anos, cuja mãe morreu de uma forma inesperada, abrupta, meio estranha até, a entender e passar esse momento de uma forma mais suave. E eles trouxeram a Maria, nem achei que trariam, porque não são espíritas. Eu conversei com ela durante uns 20 minutos, ela perguntou 3, 4 coisas e foi isso. Aí eu falei, já sei, vou escrever esse livro como se fosse eu conversando. Tem que tocar? Não, tô brincando. Conversando com a Maria, pode falar normal, né? Aí eu fiz o livro como se fosse eu conversando com a Maria. Tá funcionando? Não. Tá, agora tá melhor. E aí todo o livro foi feito em 2 semanas entre o Natal e o Ano Novo. Até o fim eu aprendo qual que é o de baixo. Entre o Natal e o Ano Novo eu escrevi esse livro. Rapidinho. Por quê? Porque estava tudo na cabeça. Já tinha uma conversa e acho que a espiritualidade ajuda também, dá uma força nessa hora, né? Então o livro foi escrito como se fosse uma conversa minha com a Maria. Coisa que de fato aconteceu. Mas eu ampliei um pouco mais a conversa. Eu procurei imaginar o que nós todos, de qualquer idade, não apenas uma menina de 14 anos, que curiosidade teria com relação à morte. Para onde vai? O que acontece? Consegue me ouvir ou não consegue me ouvir? Está sofrendo ou não está? Vou encontrar ou não vou encontrar? Essas dúvidas que todos nós temos, de qualquer religião, de nenhuma religião, assim caminhou o livro. É esse aqui que vocês já viram ali, né? 1, 2, 3 e pronto. Pergunta para vocês, quem tem medo da morte? Pouca gente, então, ou são muito mentirosos ou estão muito bem. Legal, bacana, né? Mas a gente tem muito medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? Pela mesma razão. Tá ruim de ouvir? Tá muito alto? Elas estão mexendo ali. Tá dando... Baixar um pouquinho, quer que eu ponha mais longe? Baixar um pouquinho. Por que é que nós temos medo da morte? Pela mesma razão que nós temos medo de prova de matemática, né? A gente não estuda a morte, não conversa sobre a morte, não fala sobre ela. Nessa apresentação eu vou mostrar várias frases de gente não necessariamente espírita que fala algumas coisas que nos interessam. Olha o que fala Francis Bacon. Os homens têm receio da morte pela mesma razão porque as crianças têm medo das trevas, porque não sabem do que se trata. A gente não fala da morte, a gente não conversa sobre a morte, a gente não fala da morte com nossos filhos. Então quando ela acontece, é um susto enorme, né? Antigamente, eu lembro lá em Sorocaba, seguramente devia ser parecido aqui em Goiânia, os caixões estavam na praça pública, você passava, você via os caixões. As pessoas eram veladas em casa, então era mais natural a morte. Hoje a morte foi meio que sanitizada, né? Está nos hospitais,
está nos necrotérios. Então, ela assusta porque você não está vivendo o dia a dia com ela. Então, aí a primeira dica, é importante a gente falar a respeito disso, olhar essa história toda, né? Eu voltei para trás? Voltei. Só que essa é a notícia, não sei se vocês sabem, mas nós todos morreremos, né? Esse livro é dedicado a todo mundo, né? Porque todos nós morreremos. A gente não pensa nisso, não fala disso, estou tão bem, né? Bate na madeira, deixa eu achar uma madeira aqui para bater, aquela coisa toda, né? Porque a morte é representada de um jeito muito complicado também. A gente sempre vê a morte, o que é? Aquela figura soturna, com aquela foice, né? Ou então aqueles caras que saem do caixão com a mão esticada, né? Pendurado, caindo coisa. É horrível, vem morder seu pescoço. A gente representa a morte de uma forma muito complicada. Isso que vale a pena de dar uma olhadinha e ver. Olha o que fala Públio Ciro. A vida a temos emprestada, não dada. É bom lembrar. A gente sabe, mas lembre que daqui a pouco você está indo embora. E daqui a pouco pode ser daqui a pouco mesmo, né? A gente tem um prazo de validade. A gente veio aqui para ficar alguns anos. Quantos anos? Não sei, cada um tem um ano, uma determinada data. E esse prazo de validade pode ser rapidinho, tá certo? Olha o que fala Sêneca. Todos caímos neste erro de julgar que somente os velhos e os debilitados se inclinam para a morte. A gente acha que só quem está velhinho vai morrer. Ou quem está muito doente vai morrer. É verdade ou não? Gente saudável não morre? Gente jovem não morre? Né? Mas a gente nunca pensa nisso. Às vezes a lógica é invertida. Morre o filho antes de morrer o pai. A gente toma um susto, porque não imagina que isso aconteça. É bom pensar que isso sim pode acontecer. E não com o outro, mas comigo mesmo. Inclusive a minha morte pode ser daqui a pouquinho. É bom a gente pensar na nossa também, para que quando venha, e ela virá, não nos assuste. E se a morte fosse agorinha mesmo? E se nós morrêssemos nesse instante? Vocês estão prontos para morrer ou não? Mais ou menos, sim, não. Então eu tenho uma notícia para vocês. Estava vindo para cá agora no avião, da Gol, estava meio cansado, daí mediunidade, sabe como é que é, né? Eles começaram a conversar, falou, recado para plano espiritual para Alexandre Caldini. Eu falei, putz, agora não, estou com sono. Não, plano espiritual para Alexandre, não pararam de amolar. Eu falei, tá bom, vá, Alexandre Caldini na escuta. E aí os caras falaram assim, tem um problema, ou não. Tem um meteoro vindo para a Terra, estava dirigido para Brasília, certo? Porque muita gente pediu, eles mandaram para Brasília. Mas sabe como é que é Brasília, né? Brasília sempre dá um jeitinho e tal, e aí os caras deram uma condução coercitiva para o meteoro. E saiu de Brasília e veio para perto de Brasília. Ele vinha para onde? Goiânia. Está vindo para cá, sinto informar, né? Quando ele vem, o impacto não é pequeno. E aí conversando com os caras, eu falei, mas escute, Goiânia é grande, onde é que vocês vão mandar? Eles falaram, olha, não tem jeito, já está meio tarde, está vindo para eles acharam o endereço lá, estava vindo para Brasília, escolheram esse endereço aqui. Eu tentei mudar, gente, mas não dá mais tempo. Entendeu? Depois soltaram, fica complicado, né? Então, mas aí eles perguntaram, eu falei, olha, acho que está tranquilo, eu ouço falar muito bem do movimento espírita em Goiânia, os caras são bons mesmo, então eles estão prontos. Estão prontos? Todos prontinhos? Antes de sair de casa, beijaram seus filhos, falaram para os seus pais que vocês os amam, agradeceram a encarnação, hoje é dia dos namorados, falaram para o namorado, para o marido, para a mulher, o quanto amam, perdoaram aquelas pessoas que pisaram na bola com vocês, pediram perdão para quem vocês deveriam ter pedido, está tudo certo? Todo mundo com as dívidas em ordem? Deveria, né? Ninguém está. E obviamente isso aqui espero que seja uma brincadeira, que não seja verdade, né? Mas a gente devia estar preparado para isso, para ser daqui a pouquinho. Eu não sei se em São Paulo, nesse momento, minha mulher não está morrendo, ou meu filho, pode ser, né? A gente precisa lembrar disso, porque isso acontece, claro, para todo mundo. E está sempre com as contas em ordem. Essa é a essência dessa conversa toda, tá com as contas em ordem. Olha o que fala Chico Xavier, que interessante. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem soube viver direito. Então, pronto? Mais ou menos, um pouquinho, mais um pouco. Essa é a essência desse negócio, caminhar por aí. Para mim, acho que só agora ficou muito claro essa história de que morrer é parte da vida, né? É parte da vida, é natural, ponto final, né? E é bom que seja assim. Imagina se ninguém morresse, como é que ia ser a Terra? Que confusão que ia ser, que dificuldade que ia ser. Então, entender a morte como parte da vida dá um alívio tremendo. Se você, de fato, conseguir compreender como, primeiro, uma etapa natural, segundo, inexorável, né? E que é só uma troca de roupa, você deixou uma roupa velha que já está meio rasgada, ou deixou uma casa, pense como uma casa. Você nasceu numa casa, e talvez você já não more mais na mesma casa que você nasceu. E talvez na hora que você mudou de uma casa para outra, você falou, mas, puxa, gosto tanto dessa casa, tão bacana, tão legal, mas uma hora você deixa aquela casa, mesmo gostando dela, e vai para outra. Você fala, essa aqui também é legal, e a outra também é legal. Isso é morrer, trocar de casa, mais nada. Pensando assim, as coisas ficam mais leves. Claro que é um exercício, né? Um raciocínio. Olha o que fala Francisco de Quevedo. Como pode morrer de repente quem desde que nasce passa a vida levando a morte consigo? A gente fala, morreu tão de repente como? Está dito que a gente vai morrer.
é que ele é esperado. Naquele instante ele não esperava isso acontecer, né? Pergunta para nós todos aqui que somos espíritas. Quantas vidas nós temos? Uma vida ou várias vidas? Ah, pegadinha. Quem falou uma já leu o livro. É uma só. Nós temos uma única vida. Deus nos criou, puf. E a gente vem nessa vida, vem nessa vida, vem nessa vida, só que encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, mas é uma vida só. É interessante pensar assim, porque não é, na minha outra vida, não há outra vida. Na minha outra vida, quero nascer milionário, bonito, né? Todas essas coisas estão na capa do livro aí, né? Aliás, a brincadeira da capa do livro... Oi, tem outro? Eu não sei falar por livros. Vai rolar. Não dá. Deu, agora deu. A brincadeira da capa do livro é porque todo mundo, meu pai que fala isso, todo mundo foi nobre, ninguém cuidou do cavalo, né? E a gente sempre acha que foi nobre, mas não importa quem você seja, onde você esteja, há naquele momento uma razão para você estar ali. Para que nós temos uma série de vidas? Para poder justamente, levar adiante esse nosso aprendizado. Olha o que fala Goethe: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Isso aqui está no túmulo do Kardec lá em Père Lachaise, né, no cemitério em Paris. Não sei se vocês foram visitar, fui visitar um dia lá, e é muito curioso. Nós espíritas que sabemos que no túmulo tem o que mesmo? Nada, né? Só o resto. Tá cheio de bilhetinho de espírita lá pedindo coisa, tem flor pra caramba, é o túmulo mais lindo do cemitério. Ele deve estar se revirando no túmulo se ele estivesse lá, né? Veja como a gente é apegado a essas coisas, não tem nenhum sentido. E aí já vai a dica. Você tem que ir ao cemitério? Não necessariamente, o que é que tem ali? Não tem muita coisa, né? Mas enfim, o que importa? Progredir sem cessar. É para isso que a gente encarna, para progredir, 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 progredir. No quê? No que for adequado para cada um de nós, cada um sabe. Caramba, até o final eu vou acertar isso aqui. Reencarne, para que a gente reencarna? Olha o que fala Francisco de Quevedo também. Feliz serás e sábio terás sido se a morte, quando vier, não puder te tirar senão a vida. O que ele está dizendo para a gente? Vamos resolver tudo? Quando vier, fala, está tudo em ordem, está tudo certinho. Quando chegar o cometa, você fala, na boa, estou prontinho. Será ótimo se for assim. Compete a cada um de nós e acertando a vida nessas coisas todas. Sêneca, procuras a satisfação de veres morrer teus vícios antes de ti. Para isso que a gente está encarnado, para ir cuidando, tirando uma coisinha, tirando outra coisinha. Quando alguém fala, um espírito de luz, eu fico imaginando o que é um espírito de luz, né? A definição é simples, é nascido em Sorocaba, escritor, usa roupa azul, tem umas definições claras. Barba branca, sem cabelo. Não, mas o que é um espírito de luz? Quando fala de luz, eu imagino assim, é muito leve. Aí eu imagino o seguinte, como se a gente fosse tirando um monte de coisa da gente, coisa que não vale a pena mais, coisa que nos atrapalha a vida, coisa que nos irrita, que irrita aos outros, né? Preconceitos, uma série de coisas assim. Né? Se você pegar duas pessoas, iguaizinhos, vamos falar sobre a morte aqui, pega duas mães cujo filho morreu, no mesmo acidente, digamos assim, será que as duas têm a mesma reação frente à morte? Às vezes uma compreende muito mais que a outra. Por quê? Porque Deus foi mais justo com ela? Não. Porque ela já se preparou mais, ela já pensou mais, ela já caminhou mais. A gente faz a nossa vida conforme a gente queira. Por que a gente tem que evoluir? Como que a gente tem que evoluir? Em que a gente tem que evoluir? Cada um sabe. Né? Por quê? Porque é a sua chance. Você está encarnado, não é para outra coisa. E você está encarnado na família que você devia estar encarnado. Com as pessoas chatas que estão à sua volta. Ou quem sabe você é o chato. A gente nunca acha que é a gente, né? Sempre é o outro. Ninguém tem um cunhado chato aqui na sala? É nesse cara, com esse que a gente precisa trabalhar. Né? Aquela pessoa que bebe, aquela pessoa que é inconveniente, aquela pessoa que é atrapalhada com dinheiro. Esses que nós temos na família são as pessoas que mais precisam da nossa atenção. É aí que está o seu exercício. Não é naquela que você gosta, que é bacana, que é legal. Né? É duro, mas é aí mesmo. Vale a pena pensar isso também. Frequentemente você vê naquela família justamente para poder ajudar aquelas pessoas ali. O vídeo diz o seguinte, tudo em nós é mortal, menos os bens do espírito e da inteligência. Ou seja, vamos cuidar disso. Evoluir não é ter mais um carro, não é ter mais 2 camisetas ou uma casa de praia. Bacana tudo isso, super na boa. Tenha o que você achar que deve, como achar que deva. Mas é o espírito, os bens do espírito e da inteligência é o que a gente leva conosco. A gente leva para uma próxima encarnação o que nós aprendemos aqui, não mais que isso. Quem que tem que evoluir mesmo? Frequentemente, quando eu faço palestra, essa aqui ou outra qualquer, no final as pessoas me falam, ai, nossa, gostei tanto da sua palestra, tão bacana, meu marido que tinha que ter assistido. Ou minha mulher, ou meu filho, ou meu pai, sempre é o outro, nunca sou eu. Né? É conosco, é comigo, não é com o outro. A gente consegue mudar o outro? Coisa nenhuma. Você consegue, pelo exemplo, talvez influenciar um pouquinho. A gente consegue mudar a gente mesmo? Consegue para burro. Duro, difícil, precisa querer, precisa ter coragem, mas consegue. É aí que a coisa caminha, né?
Rede social é uma coisa legal se você tem amigos legais. Tem umas coisas que vêm tão bacanas. Tem muita bobagem, né? Mas isso aqui eu peguei na internet, na rede social, no Facebook, achei tão bacana. Ó. Uma charge em inglês que fala o seguinte: quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer mudança. Todo mundo quer que o mundo seja melhor, que o país evolua, que não haja corrupção. Alguém daqui não quer isso? Todos nós queremos, né? Aí a mesma charge fala: who wants to change? Quem quer mudar a si mesmo? Ninguém. A gente sempre quer que as coisas aconteçam por mágica. O outro que mude, porque ele é um picareta, eu não. Né? Esqueça o outro. Esqueça o outro. Cuide de você. Se você cuidar de você, por osmose a coisa vai. Eu sempre penso num exemplo, para mim é super claro, de mudança, que é o cigarro. Como é que é o cigarro? É legal fumar? Tá bacana fumar hoje em dia? Super legal? Não, não tá, mas já foi. Se você pegar a década de 40, a Rita Hayworth fumava, né? Aquela fumaça linda, saindo ela super sexy. Era muito chique fumar. Assim foi a década de 40, 50, 60, 70, 80, 90. E hoje você fuma, ai credo, vai fumar lá fora, credo, não, aqui não. Aliás, não, eu pensei que era não fume, é silêncio. O cara que fuma está sendo colocado de lado. A mesma coisa já começa a acontecer e acontecerá cada vez mais com quem é picareta. Você tem práticas não muito corretas? Que é isso, meu? Não, olha esse cara aqui, de lado. Né? Olha o que está acontecendo hoje no país. Né? Só que a gente sempre joga para o outro, nunca para a gente. Mas é isso, as pessoas vão mudar porque nós todos estamos mudando. Vocês estão aqui hoje, domingo, essa hora, tem Domingo no Faustão, tem vídeo cacetada. Vocês estão ouvindo uma palestra sobre a morte. Não tem nada melhor para fazer? Vocês tomaram a decisão de estar aqui. E me falava que todo domingo é super cheio de gente e tal. Né? Quer dizer, são decisões como essa que a gente vai mudando o mundo. Muda uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. Quando você fala isso, também as pessoas às vezes falam: ah, não, eu entendo, é legal o que você está falando, mas você não sabe onde eu trabalho. Trabalho no Butantã, só tem cobra criada lá, um pessoal horrível. Né? E daí? E daí? Importa você, não importa o outro. Comece. Mude uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Ah, mas vão achar que eu sou bobo. Deixa achar. Não vão achar. Não vão achar. E quando você muda um comportamento, talvez outro cara que também quisesse fazer o mesmo, se sente encorajado e vem. E gruda junto. E mais um, e mais dois, e mais três, mais cinco. Daqui a pouco, tudo mudou. Esta semana eu vi na rádio, no livro eu falo isso de um outro país, mas vi na rádio que na Holanda fecharam, agora não sei se é 16 ou 19 presídios, por falta de população carcerária. Não tem freguês para o presídio. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Ah, mas isso é na Holanda, isso é na Europa, não é aqui. Não, não é aqui mesmo, mas um dia será aqui. As coisas vão caminhando assim, né? Por que lá é assim e aqui assado? Por uma série de razões. Inclusive educação, distribuição de renda, um monte de coisa. Mas a gente vai indo também. E não importa, nós somos filhos da humanidade, não somos só brasileiros. Né? As coisas boas acontecem no mundo todo. Então é importante que a gente comece cada hora. Quem quer mudar, todos nós devemos querer. Olha o que fala Tolstói, que interessante. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Não é uma super verdade? Também na rede social vi outra frase, exatamente uma frase, mas traduzida de uma forma mais legal, eu achei. Falava o seguinte: todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Né? O cara vai para Paulista, faz, e tudo bem, para Paulista está certinho, faz tudo que puder fazer, mas em casa, hein, como é que tá? A louça nada. Né? Aliás, ajudar a mãe a lavar a louça é obrigação da mãe, a louça? Você está ajudando? Eu tomei uma dura da minha mulher e nunca mais falei essa bobagem. Agora eu não falo que vou te ajudar, mas eu vou lá e faço. Porque não é obrigação dela, é de quem está na casa. E quando eu falo isso, eu ganho tanto ponto com a mulherada, fica super legal. Sorry, boys. Mas é verdade, né? Reforma íntima. Para isso que a gente encarna. E você tem um tempo determinado, daqui a pouco você vai embora, cara. Aproveita, muda, reforma, o que você quiser, o que você achar que deve, mas aproveite esse momento. Olha o que fala escritor norte-americano. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra. Se você está vivo, não terminou. Né? Tem um tempinho ainda, está chegando o meteoro. Aproveita. Quantos anos você tem ainda? 2, 17, 28, 60, 43 pela frente? Não sei. Você não sabe também. Aproveite. Uma semana, quem sabe? Meia hora, talvez. Corre. Aproveita. Qual que é a hora certa para morrer? Essa é outra coisa importante para compreender também. Não tem. Aliás, tem a sua hora de morrer. Frequentemente, quando cai o avião, o que você ouve? Pode pegar, é batata. Toda vez que cai o avião, o cara fala assim: ai, que sorte, era para entrar nesse avião, eu perdi a hora. Puxa, ainda bem que o Uber atrasou, eu perdi a hora, não embarquei. Né? Agora eu estou vivo. E o outro, com a família chorando, fala: ai, não era para ele ir nesse voo, ele antecipou o voo e o voo caiu. Já não viram isso? Não tem essa. Era para aquele ir, era para o outro não ir. Não existe bala perdida, está com nome e endereço. Certinho, você não morre de véspera, não morre antes da hora. A hora certa para você morrer é quando você já cumpriu o período que você estava aqui. Está na boa, já resolveu, já acertou as coisas dele, pode ir. Né? Vai para a próxima.
Sêneca, mais uma vez, o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem. Quando na realidade não depende dele viver muito, mas sim viver bem. Para que mesmo que a gente quer viver muito? Hoje eu já vejo muita gente falando, eu não quero ficar até tão tarde. Também você não decide, tá certo? Meu pai viveu até 97, morreu em dezembro agora do ano passado. Os 7 últimos anos foi muito ruim na cama o tempo todo, cuidadora. Você não decide, né? Então cuide enquanto você está em condições de tocar a vida de uma forma legal, aproveita. O que acontece na hora da morte? Varia. Lembra do Ghost? Que não é espírita, mas é espírita? O que acontecia? Quando o cara era bonzinho, os amigos estavam esperando. Quando o cara era malzinho, lembra aqueles, né? Saiu dos bueiros, né? Um bueiro encantado. Não sei se é exatamente assim, mas é meio que isso. Quem você quer encontrar? Arruma tua turma para lá, mas arruma já, cara, que está correndo o tempo, né? Meteoro está chegando. Olha que interessante que fala essa novelista britânica. Quando chega a morte, não é de nossa ternura que nos arrependemos, é de nossa severidade. Ai, 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 ai. Quem é pai, quem é mãe, ou quem faz papel de pai e mãe, dá dor em filho 24 horas por dia. Acho que é parte do papel, né? Mas cuidado com essa severidade. Se você é chefe, cuidado, né? Gentileza, caridade, fraternidade, um bom jeito, o tato, tudo isso faz uma vida mais agradável para todo mundo. Apego, complicadíssimo na hora da morte. Apego a quê? A tudo. Apego aos bens, né? Você construiu uma empresa, você não quer deixar aquela empresa, porque seus filhos vão acabar, eles não sabem administrar esse negócio, que levou tantos anos para construir. Apego ao seu carro, à sua casa, a tudo. Apego à sua beleza, é um modelo maravilhosa. Você não pode ver aquilo ali apodrecendo, mas vai apodrecer, o corpo está ficando. E o apego por amor. Imagine uma mãe que desencarna, no caso da minha família, uma cunhada minha que morreu, deixou 2 filhos, de 2 e 4 anos. Você acha que a mãe vai embora super na boa, tranquilinha? Não vai. Então apego é pelo amor também. Cuidado com o apego do que a gente acha que é amor. É o marido que desencarnou não, e fica atrapalhando a mulher para casar novamente ou ao contrário, né? Cuidado com o apego. Amor é uma coisa, apego é outra. E apego segura a gente e complica muito na hora da morte. A morte despe-nos dos nossos bens para vestir-nos nossas obras. O bem fica, tanto faz, o bem material, né? As obras que você fez, ser lembrado por elas. Cuide de tê-las, né? Enterrar, cremar, o que a gente faz, hein? Pode cremar? Pode enterrar? Pode afundar no rio? Pode fazer o que você quiser. Mas lembre antes, talvez, de doar. Doe. Córnea, osso, pele, rim, fígado. Toda hora a gente vê na televisão, vocês devem ter visto, falando que está faltando doação, né? A fila para transplante é enorme. Vocês doam sangue? Doa plaqueta? Doa hemácia? Quase todos nós aqui na sala podemos doar. Mas dá trabalho. Mas dói. Um pouquinho. Ajuda um montão. E o lema do Espiritismo que é, fora da caridade, não há salvação. Vamos pensar em doar? Quando morreres, só levarás aquilo que tiveres dado. Ó que fala boa. Velório, já falamos um pouquinho, né? Cemitério, velas e flores. Importante colocar velas para iluminar o caminho do morto, certo? Ele não é avião, não precisa ter aquelas luzinhas para aterrissar, né? Bobagem, né? Vamos, como é que você pode ajudar? Rezando para esse cara numa boa. Como é que você reza numa boa, né? Morreu tua esposa, teu marido, teu filho. Você fala, querido irmão, vós que estás no céu, sentado à direita do Pai. Não é assim. É gente conhecida, amigo. Fala normal. Fala como você falava. Fala alegre, fala brincando. Desembaraça o sujeito. Fala, putz, a gente tá com uma saudade de você enorme, mas vamos tocar aqui, na boa. Cuide de você aí, cresce, vá tranquilo, cuide da sua vida. Libera essa pessoa, não segura aqui. Porque a gente segura. Minha vida tá um horror sem você. Você foi, me deixou aqui. Péssimo, a pessoa se sente na obrigação de voltar, de ficar, de ajudar. E não pode mais, não está mais na hora de lhe ajudar. Deixa seguir. Não sejamos nós quem vai aprender. Sêneca, mais uma vez. Nada é menos digno de honra que um homem idoso que não tenha outra evidência de ter vivido muito, exceto a sua idade. Não sejamos nós os que, ao envelhecer, se a gente morrer velhinho e não há garantia de chegar até lá, fala assim, como é que foi sua vida? Foi uma vida muito dura, viu? De muito trabalho, olha, me alhei aqui uns trocadinhos. E daí? Não deixe sua vida ser uma vida placebo, que chegou no fim da vida e você fala, sem graça. Faça uma coisa que você fale, que legal, deu para fazer uma coisa bacana, ajudei. Ajudei quem? Uma pessoa, 2, 10, 15, centenas, milhares, milhões, sei lá. Mas trabalhe para você ter orgulho da sua passagem por aqui. Já ouviram essa história de grande perda? A gente fala, ele perdeu um filho, ela perdeu um filho. Quando você vê na televisão que morreu um ator, uma atriz, o que acontece? Sempre fala assim, uma grande perda para o teatro brasileiro. Já ouviram isso? É quando não tem nada para falar, você fala essa bobagem, porque é padrão, né? Chavão. Não é uma perda. Quando a pessoa que viveu com você foi uma pessoa legal, foi um tremendo ganho.
Você aprendeu um monte com ela aprendeu um monte com você, se divertiram, tiveram uma vida rica, não é perda nenhuma. Então pensa essa história de foi uma perda. Que a gente fica pondo a morte como uma coisa muito pesada. Não é. A angústia de ter perdido, diz Santo Agostinho, não supera a alegria de um dia ter possuído. Olha aí o que ele fala. Que bacana que eu vivi com você, foi super joia. Bom, agora a gente separou por um tempinho, mas foi gostoso pra caramba. Pense assim nas pessoas que você ama. Não tem perda nenhuma, tem ganho se for uma pessoa bacana. Opa, agora foi 2 de uma vez, deixa eu ver se eu volto um aqui. Já ouviram essa bobagem? Ai, mas ele era tão bom e morreu. Vocês viram porque vocês ouviram um montão. Ele morreu porque ele era bom. E então deixa eu começar a praticar o mal. Né? Não. Vamos entender o seguinte, isso aqui não é o paraíso. Não é. Não sei vocês aqui, mas São Paulo está cheio de radar. Só por isso já não é o paraíso. Né? A vida é dura, a vida é difícil, as coisas são complicadas. Né? A hora que o sujeito morre, ele já pode ir, provavelmente para um lugar muito melhor. Quem diz que é ruim morrer? Quem diz que é uma perda? A gente entende a morte como uma derrota. Não é derrota. Primeiro que é natural, é tempo determinado. Pense assim, 2 presidiários, né? Tem que cumprir, sei lá, 10 anos de prisão. Só que um entrou depois que o outro. Então um deles cumpriu. Está indo embora. Fala, estou indo embora. E o colega dele fica preso ainda. Esse que está indo embora está feliz da vida, vai ganhar liberdade, vai viver num mundo melhor do que aquela cela. O outro fala assim, não vá, fica aqui, não me deixe, pelo amor de Deus. É a mesma coisa. A gente quer segurar a pessoa aqui quando ele pode ir para um lugar melhor. Não sejamos nós, os egoístas, a prender o outro aqui pela gente. Que eu quero você perto de mim. Né? Às vezes a pessoa já passou da hora de ir e a gente fica segurando. Bom, agora ele descansou. Já ouviram essa outra bobagem, não? Toda vez, né? Claro que aqui está falado assim, se a pessoa está muito doente, sofrendo, nesse sentido, tá bom. Mas não há descanso, a gente continua trabalhando pra caramba. Só que é outro trabalho. É o trabalho de ajudar, de aprender, de estudar, um trabalho super gostoso, de socorro, né? Então não há nuvem com harpa. Que, convenhamos, seria muito chato, né? Se ficar o resto da eternidade tocando harpa numa nuvem, já pensou que coisa chata? Então a vida é sempre trabalho. Só que é um trabalho bacana, de ajudar as pessoas. Leonardo da Vinci. Assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida proporciona uma boa morte. A gente tem pena de quem morreu, já falamos um pouquinho, não precisa, não está mal a pessoa, não perdeu nada. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. A gente tem medo de quem morreu, né? Tá tudo bem, é sua irmã, é seu filho. Morreu, você fala, ó, na boa, mas não vem aqui de noite, vá. Não aparece aqui. Você começa a morrer de medo, por que mesmo? É a pessoa que você mais gosta, que se dá super bem. A gente tem essa fantasia, né? Porque vê filme de terror que não serve para nada, né? Não tenha medo de quem morreu, não tem porquê. São organismos que morrem e não a vida, de Gilles Deleuze, filósofo francês. Saudade, tristeza. Esse é um capítulo importante. Normal sentir saudade, normal ficar triste. Mas a quantidade de tristeza e saudade a gente devia pensar. E a qualidade da tristeza e da saudade. Não faz muito tempo, a gente contratava gente para chorar no velório pela gente. Lembra disso? As carpideiras, né? Você não estava dando conta, faltando lágrima, contrata uma pessoa se descabelando na frente. Cuidado com a tristeza fingida. E tem. Tem. Por quê? Porque a gente acha que tem que demonstrar uma tristeza enorme, senão vão achar que eu não gostava dele ou dela. Então eu preciso mostrar. Não precisa. Seja sincero. Sinceridade é a coisa mais importante que tem. Você está bem, fique bem. Até pelo outro que desencarnou. Fala, pô, adorava você, mas está super na boa. A gente viveu junto um montão. Seja feliz, tranquilo. Passe essa tranquilidade. Mais e mais eu vejo gente agindo assim. Recentemente teve um assassinato em São Paulo, uma senhora, e, caso gravíssimo, tá? Eu vi o filho dando uma declaração na televisão falando o seguinte, eu não odeio o cara que matou. Claro que eu quero que a justiça seja feita, tal, mas ele é um cara, obviamente, desequilibrado. E eu quero que minha mãe esteja bem e tal. Eu não sei se era espírita, mas achei que era, pela fala, né? Então, cuidado com a tristeza. Sua tristeza atrai a pessoa, segura a pessoa. Se você começa a falar, não era hora, você não devia ter ido, o cara fica, porque ele também começa a achar que não era hora, também começa a achar que não era para ter ido. Cuidado com a oração. Se você ora, faz a sua reza pedindo para a pessoa vir ajudar, e ele gosta de você, o que ele vai fazer? Vai vir ajudar. Aí você vai vir no centro espírita desesperado, que tem um encosto aqui. Encosto chama marido, mulher, sobrinho, filho, né? Cuidado com o jeito que você trabalha também. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Ah, perdão. Essa fala é legal também. Não te alistes chorar para que possas ouvir muitos que choram. A gente está aqui para ajudar os demais. Você tem vários filhos. Um morreu. Por conta desse, você vai descuidar dos demais? Vai deixar de dar amor para os demais? E não é por conta dele, por conta da morte dele, porque ele você continua amando. Caso a pensar. Como é que você dá uma força para quem morreu? Como é que você reza? Como é que você ora? Desse jeito, né, que a gente já falou. Fique tranquilo, fique bem, cuide aí, olha a sua volta, vê se não tem gente para te apoiar aí, porque às vezes a pessoa está tão assustada com o que aconteceu, não consegue perceber o apoio que tem em volta. Então ajude essa pessoa a se tranquilizar para que ela possa ser socorrida. E será, sempre será.
Essa frase eu acho linda de Guimarães Rosa, olha que bonito. Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa é a alegria que Ele quer. Está dito, a gente vai ganhar coisas e perder coisas, e vai aprender a viver com elas e sem elas, bem, sejam materiais, sejam pessoas, amores nossos. Homicídio, aborto, eutanásia, suicídio, esses crimes todos. Tudo isso o Espiritismo fala não. Não. Você não pode tirar a sua vida, você não pode tirar a vida de outro, exceto em caso de legítima defesa, e tirar a vida de outro inclui o aborto e inclui a eutanásia. Né? Não é simples, não é tranquilo, não é fácil essa história toda. Eutanásia, você vê seu pai, sua mãe, quem seja ali, sofrendo há muito tempo, você fala, para quê? Vocês todos sabem, porque aquele tempo é importante para que a pessoa pense seus valores, suas coisas. Talvez aquele 1 dia, 2 dias, 7 anos, o tempo que for, sejam necessários para aquela pessoa repensar o seu caminhar. E esses dias no centro eu estava lá, fiz uma pergunta para uma entidade e tal, exatamente sobre isso. Ele falou, vocês se enganam, vocês acham que ele está sofrendo? Não está, o corpo às vezes está sofrendo. O espírito está fora dali e está estudando e aprendendo. Então não se enganem com isso. Achei interessante, nunca havia pensado nisso. Né? Aborto natural, super na boa, sem problema. Às vezes não tinha nenhum espírito determinado para ali, ou ele se acovardou e saiu, mas aborto provocado não. É de fato crime. Você está rompendo um acordo que houve entre pais e um que estava encarnando. Às vezes, não infrequentemente, é um acerto de contas. Não se davam bem, estão vindo juntos para tentar acertar nessa passagem. Né? A hora que você rompe, o que acontece? O cara que estava vindo fica louco da vida. Fala, tá vendo? É isso que eu estou falando. Esses caras não são confiáveis, são sacanas. E aí a animosidade reforça. É esse o problema do aborto. Vai voltar outra hora? Vai voltar outra hora. Mas você só reforça uma situação que já estava difícil e que estava sendo encaminhada para uma boa solução. Né? E suicídio? Problema seríssimo aqui no Brasil e em toda parte. Tem um livro do André Trigueiro, jornalista, bem interessante a respeito. Mais comum do que a gente possa imaginar. Mas ninguém fala, porque é feio. O suicida não fica na boa, não vai para um lugar legal, porque ele está completamente atrapalhado. Né? E vai para um lugar, o Vale dos Suicidas, onde seja, que há uma série de outros suicidas. Como é que você pode ter um pouco de paz num lugar que está todo mundo abilolado, todo mundo desesperado? Porque a única coisa que o suicida não consegue fazer é acabar com a vida. E aí ele fica sofrendo. Vai ter socorro? Vai ter socorro alguma hora. Aí você faz o quê? Você fala, eu gosto muito dessa pessoa, eu vou me suicidar também para encontrá-lo. Vai encontrar? Vai ser outro doido no meio de um monte de doido e pela doidura não vai conseguir ver ninguém, vai só sofrer. Não adianta. Né? Então suicídio não é solução para nada. Teus problemas, não existe organizações Tabajara que não é seus problemas acabaram. Ao contrário, você agravou os problemas, ficou mais complicado ainda. Né? Isso vale a pena falar com muita gente, sobretudo quem é jovem, para que compreenda que não é solução. Né? Fora o que atrapalha a vida da família, todo mundo em volta. Dá o complexo de culpa em um monte de gente que não tem culpa nenhuma provavelmente nessa situação e fica complicado. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos, diz Chico Xavier. Para onde nós vamos? Já falamos um pouquinho, né? Depende de como você está. Olha o que fala Petrarca. Para almas nobres, a morte é o fim de uma prisão escura. É, porém, tristeza para aqueles que no lodo puseram todos seus cuidados. É de novo o filme lá, como é que chama? O Ghost, né? Você vai para onde você plantou, colhe, não há dúvida. Então, se a gente quer ficar bem, vamos plantar uma horta bacana, um jardim legal? Né? Esse é o cuidado. Pelas suas ações, você vai para um lugar ou para o outro. Cuide delas. Em essência é o seguinte, a mensagem maior aqui é assim, moçada, está na hora. Passou da hora. Vamos acordar? Vamos andar? Estou falando para vocês, mas provavelmente vocês estão todos engajados na sua própria melhora. Vocês não estariam aqui hoje à noite ouvindo essa história toda. Né? Mas é isso, vamos cuidar. Esquece o outro, cuida de si. Você é seu maior amigo, você é seu maior inimigo. Você conta só com você. Mas nem com seu marido, sua mulher, com seu pai, seu filho, claro que conta. Mas no fim, no fundo, você está sozinho com você. E a encarnação pertence a você. E você é o responsável por ela. Não adianta jogar culpa em pai, mãe, irmão, chefe. É contigo. E dá para fazer uma coisa espetacular. Aproveita o tempo. Está mais que na hora. Né? Sêneca, mais uma vez. Alguns são econômicos da preservação de seu patrimônio, mas desperdiçam o tempo. A única coisa que justificaria a avareza. Isso foi dito há 2000 anos atrás. Ele é contemporâneo de Cristo. Acho que hoje a gente começa a acordar para a importância do tempo. Né? Eu vejo muita gente falando tempo é o bem mais precioso que nós temos. E é escasso, não renovável. Se você pensar como reencarnante, aí você tem a eternidade. Né? Mesmo tendo a eternidade, de quem é o interesse em melhorar? Meuzinho. Quem se beneficia em primeiro lugar sou eu, antes dos outros até. Né? Chico, mais uma vez. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, de tudo que foi dito aqui, acho que isso que mais importa. Acelera, não perde tempo, cuida das coisas que merecem ser cuidadas, né? Que de fato importa. Nós cuidamos de ganhar dinheiro para ter uma vida confortável.
cuidemos também de ganhar conhecimento para ter uma vida e uma morte confortáveis. Eu passei agora, ele estava tendo estudo da Bíblia, né? É isso, é aproveitar seu tempo, não precisa ficar rato de centro espírita, né? Mas é cuidar da vida, no tempo todo, aprendendo. Como é que você aprende? Só no centro espírita? Claro que não, nas experiências de vida, com o taxista, com o feirante, com o segurança, com o cara do seu prédio, o tempo todo observando a sua volta e melhorando, melhorando, caminhando. Livre-arbítrio e ação e reação são conceitos bastante espíritas, né? Essa é uma frase bem legal do Martin Luther King, olha o que ele fala. Não espírita, até onde eu sei, Martin Luther King, né? Não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais que nós éramos. É evolução. A gente está indo, caminhando. Essa é a beleza da vida, sempre melhorando. A gente melhora moralmente e intelectualmente, né? Tem que melhorar nas duas passadas. Enfim, fascinante vida, fascinante morte, fascinante vida, é um vai e volta eterno, né? E aqui tem duas falas, uma de Sócrates: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Tua vida é difícil? Só sua? De todo mundo. E é bacana que seja difícil. Se não fosse assim, a gente não se aperfeiçoaria. É a lixa grossa da vida, falando, opa, mais para cá, mais para cá. Talvez tenha, seguramente tem aqui em Goiás, quem lida com gado vê, não sei se tem ainda, mas tinha no passado, umas fieiras de fio elétrico, com uma voltagem baixa. Para quê? Porque o gado, quando vai saindo, ele toma um choquinho e volta. Toma um choquinho e volta. De forma a levar o gado para um lugar onde você quer que ele vá. Mesma coisa conosco. Os nossos choquinhos são as coisas duras da vida. Você vai, sai do, e vai se acertando e caminhando em sentido ao progresso, né? Essa moça, Helen Keller, foi uma ativista norte-americana de 1800 e pouco até pouco mais do meados desse século. Ela era cega e surda e foi a primeira a se formar, né? E super ativista, tal. E ela fala o seguinte: a vida é uma aventura ousada ou nada. Façamos nossa vida uma aventura de fato ousada, né? Eu encerro com esse último slide aqui, que também peguei de rede social, que eu acho bem bacana. Ali, ó. É que se não te transformas, nunca vas a volar. Nós estamos aqui para isso, para a gente se transformar, para ficar melhor, para ficar mais leve, para ficar mais feliz e fazer quem está à nossa volta mais feliz. Penso que cada um de nós somos emissários de Deus na Terra. Cada um, na sua casa, com o seu marido, com sua mulher, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho, no seu condomínio, por toda parte. Aproveitemos essa oportunidade, né, de levar, como diz o Espiritismo, o perfume da caridade por toda a volta. Nós temos capacidade disso, basta estar afim e querer. Tá bom? Era isso, povo. Pensar na morte um pouquinho que vale a pena, porque vai acontecer daqui a pouco. Meteoro é mentira, tá? Não está chegando. Obrigado.